Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma lição da nossa EBD. A lição de hoje é a lição 4 da nossa revista e o título da lição é Caim e Abel. São dois irmãos, vocês conhecem essa história? Eles eram filhos de Adão e Eva. Quem tem irmão? Né? Irmão é uma coisa legal, né? É um presente de Deus para a vida da gente. E a gente tem que se dar bem, né? Fazer de tudo para se dar bem com os nossos irmãos, né? Filhos do nosso pai, da nossa mãe, e aquelas pessoas que a gente também considera como irmãos, né? Lá na igreja, a gente está sempre chamando um ou outro de irmão, né? E aí, na Bíblia, tem um versículo em Salmo 133:1, que diz: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? Então, Deus aqui já está falando com a gente, que a gente deve tentar se dar bem, né? Com as pessoas, com os irmãos, né? A gente tem que se esforçar, né? Para se dar bem com os nossos irmãos. E a gente vai estudar essa história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. A gente viu em lições anteriores que Adão e Eva viviam num paraíso, que era o Jardim do Éden, onde nenhum mal existia ali. Deus estava ali com eles o tempo todo, conversava com eles e concedia a eles ali tudo o que eles precisavam para viver e para serem felizes. Né? Não faltava nada a eles, não havia nenhuma maldade. O pecado não tinha pecado ali, nem maldade. E só que aí Adão e Eva resolveram desobedecer a ordem de Deus, né? Como a gente viu na outra lição, e aí eles tiveram que sair do Jardim do Éden, porque aí entrou o pecado na vida deles e entrou o pecado no mundo. E aí eles tiveram que sair, e a vida fora, né, do Jardim do Éden era uma vida mais difícil, mais sacrificada. Olha, vamos ver aqui, ó, Adão e Eva, Adão e Eva, e os filhos, Caim e Abel, né? E eles vivendo lá fora do Jardim do Éden. E aí, Caim era o mais velho e é, ele plantava e colhia o sustento e o alimento deles. Olha aqui. Aqui é Caim, tá vendo? Ele tá plantando, colhendo frutas e legumes, né? E Abel, ele era pastor de ovelhas. Tá vendo aqui? Ele cuidava das ovelhas. E eles trabalhavam, né, para o sustento dele e do restante do pessoal da família deles. E aí, naquela época, né, não tinha dinheiro como a gente tem hoje, não tinha igreja como a gente tem hoje, mas aí eles tinham o hábito de oferecer o fruto do trabalho deles a Deus. No caso de Caim, o fruto do seu trabalho eram frutas e legumes. E no caso de Abel, era aqui Caim, né, oferecendo a Deus o seu fruto do seu trabalho, que eram frutas e legumes. E Abel oferecendo a Deus o fruto do seu trabalho, que era a ovelha. Abel tinha um coração muito bom, muito puro, muito agradecido a Deus. E ele, na hora de fazer a oferta a Deus, ele pegava a sua melhor ovelha, né, a mais bonita, a mais gordinha, para oferecer a Deus. Ele oferecia o que ele tinha de melhor, né? Como a gente deve fazer hoje quando a gente faz alguma coisa para Deus. Quando a gente está na casa do Senhor e vai ajudar em alguma coisa, a gente deve sempre fazer o nosso melhor, porque a gente está fazendo para Deus, tá? E aí Deus se agradou muito da oferta de Abel, porque Deus conhecia o coração dele, né? Ele conhece o coração e a cabecinha e a mente de todos nós. E aí ele viu que Abel estava fazendo aquilo com o coração feliz, né? Agradecido e dando o seu melhor, né? Já Caim não tinha um coração muito bom. Caim deixava o mal tomar conta dele, não era uma pessoa muito boa. Ele até fazia a oferta para Deus, mas ele não fazia assim, dando o melhor do produto do trabalho dele. Ele não fazia com o coração agradecido, como fazia
o seu irmão Abel. E aí o que aconteceu? Deus se agradou mais, né? Se agradou da oferta de Abel e não se agradou muito da oferta de Caim. E aí Caim deixou um sentimento muito ruim tomar conta dele, que foi a inveja e a raiva. Ele ficou com raiva do irmão. Olha que coisa feia. Ficar com raiva do irmão, o irmão não fez nada com ele. E ele ficou com raiva do irmão e ficou com inveja, porque o irmão tinha agradado mais a Deus do que ele. Mas o irmão tinha feito o seu melhor e ele não. Ele deveria ter aprendido a lição e na próxima ele deveria ter feito o seu melhor, né? Aprendido a lição. E aí Deus teria se agradado dele da mesma forma. Mas ele preferiu deixar o mal tomar conta dele. E aí ele deixou o mal e o pecado tomar conta do coração dele. E aí ele enganou o seu irmão, ele fez uma coisa muito feia. Ele enganou o seu irmão, levou o seu irmão para um lugar lá no meio do mato lá e tirou a vida do seu irmão. Ele fez algo que entristeceu muito a Deus, uma coisa muito errada, né? Ele optou por fazer uma coisa má, né? Ele não quis se arrepender, ele não quis se aproximar de Deus. Com isso, ele teve que ir embora e se afastou de Deus, né? Ele foi embora, se afastou de Deus e da sua família e foi embora, porque ele preferiu o mal, né? E aí ele foi embora. Então, nós aprendemos com Caim que a gente não deve deixar sentimentos ruins tomar conta da gente, né? Que a gente tem que sempre procurar obedecer a Deus e sempre escolher fazer as coisas certas, tá bom? Como Abel, né? Que sempre escolhia fazer as coisas certas. E Caim não escolheu as coisas certas, né? Então, a gente deve ser como Abel, né? Então, essa foi a nossa lição de hoje dos irmãos, né? E a gente tem sempre que gostar dos nossos irmãos, que amar os nossos irmãos, sempre ajudar um ao outro. Isso é o que deixa o nosso coração feliz e o coração de Deus feliz conosco. Então, agora vamos fazer uma oração, tá? Papai do céu, muito obrigado, Deus, por tudo, Senhor, por tanto que o Senhor faz por nós. Muito obrigado pelo dia de hoje. Seja com cada criança, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que elas possam estar sempre escolhendo, Senhor, te obedecer, escolhendo caminhar contigo, Deus. Seja com cada uma delas. Te agradeço, Senhor, pela saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E queremos dizer, Senhor, que nós te amamos e escolhemos te obedecer. É no nome de Jesus que oramos. Amém. E agora, eu vou falar aqui sobre a nossa atividade da lição. É um jogo da memória, né? Vocês devem conhecer, né? Vocês pintam primeiro, bem bonito. Olha, tem a ver com a lição, tá? Tem Caim, tem Abel. É legal para você brincar na sua família, com o seu irmão, né? Se você tiver, se não tiver, com o papai, com a mamãe. Pinta bem bonito, depois recorta e aí joga o jogo da memória. Coloca tudo em cima da mesa e a gente tem que achar o par, tá vendo? Cada desenhozinho tem um outro igual e a gente tem que ter a memória boa para achar o par, tá bom? Então, depois eu aguardo a fotinha para ver se vocês conseguiram fazer a atividade, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Que vocês tenham um dia muito especial, tá? Um beijo para vocês. Tchau!